E para vocês que continuam nos acompanhando aqui no YouTube, gente, a cassação do mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro deve ser analisada pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Junto ao filho do ex-presidente, outros 4 parlamentares de direita também foram representados e devem ter seus casos avaliados amanhã. Eduardo está nos Estados Unidos há 8 meses e é acusado de atuar contra a soberania nacional e de exercer o mandato à distância por tempo prolongado, o que pode configurar abandono de função parlamentar. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós vamos receber agora em Poder e Mercado o presidente do Conselho de Ética da Câmara, o deputado Fábio Chiochetti, do União Brasil de Santa Catarina. Boa noite, deputado. É um prazer ter o senhor aqui em Poder e Mercado. Seja muito bem-vindo. O senhor me ouve bem? Te ouço bem, Raquel. Boa noite a todos. É um prazer estar falando com você mais uma vez e eu estou à disposição. Muito obrigada. Vou perguntar aqui para o meu time quanto tempo a gente tem para voltar do intervalo, gente? 2 minutinhos, então já vou começar a nossa entrevista. O nosso YouTube todo já está nos assistindo. Deputado, o senhor pode explicar para a gente um pouco como é que vai funcionar o processo amanhã? Porque a gente já teve o voto do relator, que foi pelo arquivamento do caso. Como é que funciona amanhã o processo, a continuidade dessa votação que decide ou não pela cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro? Olha, Raquel, há 2 sessões atrás, ou seja, na semana retrasada, nós tivemos o voto aberto do delegado Marcelo Freitas, relator do caso do deputado Eduardo Bolsonaro, onde o voto dele foi pelo arquivamento. Certo? Agora nós tivemos 3 pedidos de vista dos deputados da Federação PT, PSOL e PCdoB, certo? E é onde foi dada a vista, eles devolveram a vista na sexta-feira da semana retrasada. Na semana da quarta-feira passada, eu acabei que eu não consegui vir a Brasília e a gente analisa no dia de amanhã. Pois bem, a gente já tem alguns pedidos de inversão de pauta, ou seja, eu imagino que o caso do deputado Eduardo Bolsonaro seja um dos primeiros casos a serem analisados no dia de amanhã. O deputado Marcelo Freitas, ele acaba de ler o relatório dele, certo? E aí a gente já abre para votação. Lembrando que a maioria é simples. Pois bem, nós temos 2 cenários. Se o deputado Marcelo Freitas tiver o parecer dele pelo arquivamento aprovado no Conselho de Ética, esse pedido automaticamente será arquivado. Caso não ganhe o parecer do deputado Marcelo Freitas, esse pedido, qualquer relatório no Conselho de Ética, seja pelo arquivamento ou por cassação, ele tem que ser aprovado no colegiado. Caso não seja aprovado, eu tenho que designar até sexta-feira um novo relator para o caso ou apresentar um dos votos de pedido de vista, votações em separado, que já tem um pedido desse pela cassação, pelo prosseguimento da ação, ou seja, pela admissibilidade da ação, que é do deputado Chico Alencar. Lembrando, Raquel, que a gente não está falando até agora em cassação, e sim em admissibilidade ou não do processo. Caso seja admitido, aí sim tem toda a instrução do processo dentro do Conselho de Ética, com o quê? Com oitivas de testemunha, oitiva do próprio deputado Eduardo Bolsonaro, a oitiva dos autores do pedido, a oitivas de defesa. Então, assim, a fase inicial do processo de cassação, que pode durar aí 40 dias a 50 dias no Conselho de Ética. Perfeito, deputado. Muito importante essa distinção que o senhor faz. Poder e Mercado aqui, reunindo todos os nossos públicos, nós estamos conversando com o presidente do Comitê de Ética da Câmara dos Deputados. Ele está explicando como vai funcionar a sessão amanhã do comitê, que vai discutir a admissibilidade do processo ou não, né, de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Amanhã vai ser votado vai ser votada a admissibilidade do voto do relator, o deputado Marcelo Freixas, né? Deputado, me corrija se eu estiver errada, que vota pelo Freitas, que vota pelo arquivamento. Ele precisa, o deputado explicava, de um parecer que tenha ou não a maioria. Caso não atinja a maioria, o deputado designa outro relator ou não. Agora, deputado, sabemos que o Centrão tem maioria dentro do comitê.
O senhor se arrisca a enxergar ali algum resultado, o senhor que conhece bem já os seus pares, o seu comitê? Raquel, eu sempre tenho muito cuidado em fazer a futurologia, né? O Conselho de Ética, eu fui membro do Conselho de Ética de 2019 a 21, no meu primeiro mandato aqui na Câmara, e volto agora como presidente do Conselho de Ética. Então, a gente sempre teve a imparcialidade dentro do Conselho de Ética, desde a última legislatura que eu tive como membro e agora como presidente. É claro que o Centro ele tem uma maioria dos votos no Conselho de Ética. O PL tem 4 deputados, a Federação PT, PCdoB e PSOL tem 6 deputados e é, na sua maioria, hoje, dos polos, o centro e a esquerda tem a maioria. Claro que os votos de centro que vão definir. Agora, sem sombra de dúvidas, cada deputado vai analisar novamente o voto do relator pelo arquivamento e não pela admissibilidade. Eu imagino que amanhã os deputados eles já irão, não posso mais dar pedido de vistas, ou seja, os pedidos de vista já foram queimados. Amanhã nós vamos ter uma decisão de fato se arquiva ou se admite esse processo. Eu costumo não tentar adivinhar o voto do colegiado e sim mais manter a paz e a imparcialidade dentro do colegiado do Conselho de Ética. Perfeito, deputado. Graça. O deputado, o senhor me permite, assim, geralmente quem conduz votação evita fazer futurologia, mas na cabeça já sabe quem vota com quem, né? O senhor conhece o colegiado. A minha pergunta era uma questão técnica aí. Se a situação do deputado Eduardo Bolsonaro, vamos lá, digamos que o processo não seja admitido no Conselho de Ética, ele pode ficar morando indefinidamente nos Estados Unidos? É uma pergunta mesmo sobre isso. Seria, sei lá, o regimento permite ele ficar morando em outro país? Quanto isso, independente do que ele está fazendo lá, sei lá, se eu sou deputado e eu quiser me mudar para Portugal, eu posso fazer isso? Olha, primeiro assim, só para a gente deixar claro, tem mais 3 processos do Eduardo Bolsonaro aqui no Conselho de Ética, né? Não, claro. Então, tem este que a gente julga agora e mais 3 que nós pedimos para a mesa pensar por serem matérias correlatas. Até uma preservação do Conselho de Ética, porque daqui a pouco, por serem matérias iguais, eu tenho lá um relator na lista tríplice que pede o arquivamento, o outro relator pede a cassação e outro uma suspensão cautelar, por exemplo. E tendo em matérias iguais, eles não podem ter destinos diferentes. Então, tem mais 3 processos do deputado Eduardo Bolsonaro que vão voltar a tramitar no Conselho de Ética. Agora, respondendo a tua pergunta, não. Um deputado federal, ele tem sim que estar em solo nacional, ele tem sim que estar na Câmara dos Deputados, ao menos na terça e na quarta-feira, quando não está em licença médica ou quando não está numa missão oficial autorizada pela mesa aqui da Câmara. E é como numa faculdade. Por mais que o aluno tenha em dezembro notas para passar de ano, ele tem que ter uma frequência. Então, eu imagino que se o deputado Eduardo Bolsonaro não conseguiu uma licença médica, se o deputado Eduardo Bolsonaro não conseguiu uma autorização da Câmara para estar numa missão oficial, se o deputado Eduardo Bolsonaro não conseguir mais uma licença, ele tem que ter no mínimo 75% de eficiência, ou seja, de presença dentro da Câmara, correndo o risco de ter o mandato dele cassado pela mesa diretora, pelos 7 membros da mesa, assim como aconteceu com o deputado Chiquinho Brazão. O deputado Chiquinho Brazão teve o mandato dele cassado por faltas e não pelo Conselho de Ética, por mais que ele tivesse sido cassado também no Conselho de Ética. Então, respondendo à tua pergunta, um deputado ele não pode se eleger e não vir aqui registrar presença na terça e na quarta-feira, de fato, estando presente nas votações e nas comissões. Bem, se ele continuar por lá, então, é uma questão de tempo, né, deputado? A Carla tem uma pergunta para o senhor. Boa noite, deputado. Eu já vi o senhor comentar que houve um aumento no número de casos que chegaram aí na comissão de ética. Alguns, quando a gente olha, se não me engano, são 11 nomes que estão ali, 20 processos, se não me engano, talvez não seja a palavra processo, mas que estão sendo avaliados ali na comissão. E alguns são casos de xingamento ou, enfim, desentendimentos
Me parece que o do deputado Eduardo Bolsonaro é o mais sério neste momento. A Câmara não está passando de um limite saudável, justamente no momento em que a população enxerga isso, ou seja, reclama disso, ou seja, a aprovação ao Congresso está muito baixa. O senhor não acha que está faltando aí elevar o nível na Câmara? Porque o próprio número de processos na comissão é um sintoma. O senhor não concorda? Carla, primeiro que eu acho que falta é respeito, muitas vezes, dentro dos próprios deputados. Tem muito deputado que acha que você lacrar na rede social dá mais voto que você produzir pelo país. Dá mais voto que você defender, de fato, uma bandeira, seja de qualquer tipo de segmento, seja de qualquer tipo de ideologia. Dá mais voto hoje você discutir com seu colega aqui dentro da Câmara do que, de fato, produzir para o Brasil. Então, quando eu assumi o Conselho de Ética agora, em maio de 2025, e vou ficar à frente do Conselho até fevereiro de 2027, eu deixei muito claro isso, que a gente trabalhasse pouco. Olha, Carla, eu fui secretário de comunicação aqui do Congresso, fui presidente da Comissão de Minas e Energia, fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e deixei claro no meu discurso de posse que essa seria a comissão que eu queria trabalhar menos. E, bem pelo contrário, está sendo a comissão que eu mais estou trabalhando desde que cheguei aqui na Câmara. Certo? Deputado. Então assim... Infelizmente, eu vou pedir só para o senhor concluir bem rapidinho, que infelizmente o tempo do programa acabou. Só conclui para nós, deputado. Vamos lá. Então, assim, com certeza, e eu acho, me preocupa muito que com a proximidade do ano eleitoral, cada vez vai ter mais casos no Conselho de Ética. É a hora de parar de brigar por ideologia, parar de brigar na rede social e brigar por um Brasil melhor. Muito obrigada pela mensagem, deputado. Deputado Fábio Schiochetti, muito obrigado pela sua entrevista, pelo Poder e Mercado e uma boa noite. Boa noite, Raquel. Muito obrigado. Foi um prazer, deputado. Obrigado, Graça. Obrigado, Carla. E a você que nos acompanharam até aqui. Uma boa noite. Poder e Mercado volta na quinta-feira.